Bueno, hermanos, en esse domingo 11 de maio del año 2025, eu quero falar que el fim justifica los medios. Não, essa afirmação está completamente incorreta. Los fines não justificam los medios, aunque usted não lo creia. Não? Lá, sem vergonhice humana é bem grande, o chamucho, não? Isso não é típico do argentino. Isso é típico do ser humano, não? Nada mais que os argentinos se querem adonhar de todo, não? Querem dizer que tudo é deles. Não, isso é típico do ser humano. O ser humano é uma basura e justifica os fines, justifica os meios por causa de los fines. Se o final é bueno, o meio pode ser o que fora. Não, não é assim. A palavra de Deus nos ensina diferente. A palavra de Deus nos ensina que o fim tem que ser bueno e o meio tem que ser bueno e o começo tem que ser bueno. Por suposto que há provérbios que dizem que o melhor é o final das coisas, claro, porque ao final nós outros vamos ver realmente quem és e quem não és, pero os fines não justificam os meios. Nossos meios têm que ser cristianos, nossa armadura é cristiana, nossa peleia é cristiana, não és contra carne nem sangue, sino és espiritual. Então, se os fines não justificam os meios, aunque essa frase está atribuída a Nicolás Maquiavelo, não? Filósofo, em um de seus livros, que aunque não escreveu diretamente, pero dá essa ideia, não? Em sua história, pero também está atribuída a um tal de Hermann, esse eu nem conhecia, não? Hermann Busseba, era um teólogo católico que também ha sugerido isso. E também alguns dizem que Napoleão Bonaparte, conquistador, não? Também puso em alguns de seus escritos. Nadie sabe ao certo de quem é essa frase, mas essa frase é típica da humanidade. E nós outros muitas das vezes cregemos, por suposto que um momento, não, às vezes, eu sei aí que vocês estão vendo aí, como é que é o nome? Essa série argentina, que está de moda agora. Eternauta, Pensei até que Ezequiel que eu estou vendo ele Eternauta em casa hoje. Já que a Jack parece que ele quedou vendo ele Eternauta e não viu. Foi outro. Tá bem, foi outra semana, tá bem. Glória a Deus. Dizia que eu estou ao lado, não falte lá à igreja para ver o Eternauta. E bueno, podemos ver aí, os vocês estão vendo, não? Seguramente devem estar vendo. E como é uma catástrofe, não? Que ocorre, às vezes uno quer primeiro o quê? Ver sua própria provisão, não? Ajudar-se a si primeiro. Isso é natural do ser humano, isso dispara em nosso cérebro o instinto de sobrevivência. E é muito natural que nós outros... Vocês me escutam bem, não? Eu estou me escutando tão pouco acá, não? Me escutam bem? Bueno, isso que é importante, eu já não tenho que escutar a mim mesmo. Só depois quando eu escuto a predicação, não? Pero agora, o principal que vocês escutem. E desperta nosso instinto mais primitivo de sobrevivência. Pero não se trata de uma sobrevivência, o tema de hoje, sino de la autocomplacência, de esse prazer que realmente podemos ter prazer, não há problema nenhum, não há prazer em comer, há prazer em divertir-se, em ver uma película, há prazer, tantos prazeres na vida, não? Que podemos ter. Não estou também tampouco predicando de contra uno ser feliz e ter prazer, porque o prazer é que esse momento é o momento que nos libera boa substância ao cérebro e nos hace descansar, não? Que quizá podemos olvidar um pouco dos problemas da vida. Então, se não é sobre isso em si que quero predicar, eu quero predicar Mateus capítulo número 4, o texto que vocês todos já conhecem bastante, Mateus capítulo de número 4, a tentação de Jesus. Eu quero trazer algumas ensinanças acerca dessa tentação, pero com o propósito de ser uma negativa a essa frase que os fines justificam o meio. Não, os fines não justificam o meio. Jesus Cristo não nos ensinou isso, nos ensinou completamente ao revés, quando ele foi tentado, por exemplo, que é algo absolutamente... Essa tentação, se nós outros pensar, há coisas que Jesus isso, que foi completamente... innecessário. Se paramos para pensar que ele era Deus,
ele se meter nessa posição é completamente necessário. Não havia necessidade de Jesus ser isso. Outra coisa que Jesus disse que não havia necessidade era bautizar-se, já que o batismo era uma confissão de arrependimento de pecados. Pecado de que se ele não pecou, não? Agora, por que Jesus isso? Era totalmente innecessária, segundo esse ponto de vista. Pero segundo o ponto de vista nosso, cristiano, humano, e de Jesus encarnado, foi totalmente maravilhoso, foi totalmente graça, foi totalmente correto Jesus a ser tudo isso. Por suposto, por isso que ele falou isso, não? Porque ele só falou isso o correto. Se for algo incorreto, ele já não hubiera hecho, não? Então, se por isso ele isso, essa coisa correta que foi deixar-se, tentar-se por el diabo. Como ele mesmo expressa nesse texto, o diabo querendo interpretar o texto, não, pero Jesus, ele dá fé que sim, o Padre dele celestial, em outras partes ele diz, e poderia mandar uma legião de ángeles para salvar-lhe nesse momento. Pero ele não orou assim, ele não pediu isso. Ele diz, bancando já essa teologia pentecostal maldita, propagada generalmente aí na década de 90, creio que até 2000 acá em Argentina, no Brasil também, de atar e desatar ángeles. Se acordam disso? Que oravam para atar, mandar nos ángeles, dar ordem a ángeles. Ustedes são muito puros, não? Nadie acá agarrou essa basura imunda dessa teologia horrível pentecostal de que você tinha que orar aos ángeles, dar ordem aos ángeles, dizer a Deus que um ángel acá, há um predicador já em Brasil muito famoso que, bueno, pentecostal, não? Que até hoje ele é famoso, e nesse meio de todo, ele quando empezava a sua predicação sempre, assim, essa oração clássica dele, te pido a hora que ponga um ángel acá nos 4 canos, 4 rincones, não? Um ángel com a espada de fogo. É qualquer, não? Isso é qualquer, porque Deus é Deus, ele não necessita de mim para fazer nada, não? Eu não posso mandar em las hostes celestiais. Isso tem que ver com Deus. Se Deus quer, seguramente, aí ángeles, se é necessário, se vai haver algum dardo, não? Alguma flecha del diabo nesse momento, seguramente há ángeles ao redor nosso, aunque não podemos vê-los, mas seguramente ele, Senhor, nos está protegendo nesse momento. Isso dou fé que sim, é certo. É certo. Agora, eu não posso interferir nesse reino espiritual, não? Porque não há nem relato bíblico de que se possa fazê-lo, não? Daniel, quando orou, vindo um ángel, ele falou com ele, o que estava passando, pero o ángel que falou com ele. E ele próprio ángel, não? Em suas hierarquias, não peleou com o outro ángel del mal, não? O ángel del bem não peleou com o ángel del mal. Ele proferiu palavra de parte de Deus e sentença. E aí, não? Foi Deus que isso todo. Sempre é Deus, porque Deus ele que maneja todo, não? Então, isso é uma teologia, é um pensamento del diabo. Pero que ocorre em nossas vidas pensar assim. E queremos nós outros, isso está muito bem expressado aqui nesse texto, e de la tentação, nós outros cremos que quando levantamos a manito, aceitamos a Jesus, nos bautizamos, nós outros queremos uma imunidade, é como se for uma vacuna de dose única, incrivelmente forte, não? Que nos proteja de todo. Nós outros queremos uma total imunidade, pero a Bíblia não promete isso em nenhum momento. Não imunidade acerca de problemas, já digo, o que promete o Senhor Jesus é muito mais que uma imunidade de problemas. Um repelente como o Batman antigo, não? O repelente de tubarões, já viram? Bueno, isso é muito antigo, não? Me vendo lá em imagem essas coisas, porque estou viejo, não? Pero não há um repelente que nos repele os problemas, graças. Não há, não? Agora, o que nos promete o Senhor Jesus é muito mais transcendente. É que Ele caminhará com nós outros. Mirá, o Espírito Santo vai estar com vocês. Ele diz, eis que estou com vós outros todos os dias, até que se consume os siglos, até que se termine todo, não? Minha muitas delas vezes me perguntam por el fim del mundo, não? Quando vai terminar todo? O que passa se ele sol? Porque vê seus videozitos, não?
Eu digo, bueno, realmente o Sol se vai chocar com outra estrela e vai passar isso. Para daqui a 55 milhões de anos, tá estimado pelos cálculos matemáticos, não? Eu creio que não estaremos mais aqui, não? Nenhum de nós outros. Nós outros somos como um sopro, não? Um vento que se passou, uma brisa. E bueno, isso passa também com o nosso orgulho, que é tão grande. Vamos ler o texto. Então, vamos a ver que os fines não justificam os meios, não? Não vamos ler o texto agora, não. Vamos seguir introduzindo. O diabo, ele sempre está querendo nos crer que por meios fáceis, não? Por caminhos assim, por atarros, como eu disse, por imunidades que Deus nos dá, que parece que, biblicamente, podemos encontrar. Assim não é a teologia Frankenstein. Conhecem a história de Frankenstein? O doutor já louco que quis montar, não? Um humano, não? E então você agarrou um braço de um, o braço de outro, a cabeça do outro, não? Ou seja, às vezes queremos criar uma teologia assim, de agarrar esse versículo com esse aí, enganchar e mirar, ver que está escrito isso, não? Tinha um irmão que passava por acá, passava por acá porque de acá nunca foi, e falava com ele, ele ia me tirando versículos, e me tirava versículos. Eu digo, vou não ter nem ideia do que vou estar falando. Fíjate o versículo que vou acabar de me dizer. Não tem nada a ver com o contexto dele qual vou estar me falando. Lê o texto, abri. Ele não sabia nem de onde estava. Ou seja, não é obrigado a saber tampouco, não? Eu não sei de onde estão todos os textos bíblicos, não? Pero eu googleio às vezes, ou vou busco, sei mais ou menos o que está aí. Inclusive, eu pus um versículo aqui hoje que eu sempre digo que é Pedro, não, pero não, é Santiago que digo. Pero eu busco, não? E vai tirando versículos aleatórios e monta uma teologia sistemática llena de errores, sendo forçando a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. Estes são amigos do diabo, porque o diabo isso é o mesmo. Mirá o que ele disse com Jesus. Então, se Jesus foi levado por ele Espírito ao deserto para ser tentado por el diabo, e depois de haver ajunado 40 dias e 40 noites, tuvo hambre. Vamos falar de tudo isso, não? De estar preparado e tudo mais. Pero vamos seguir lendo. E vindo a ele tentador, e lhe dijo, se eres hijo de Deus, di a estas pedras que se convertam em pão. Ou seja, e respondeu e dijo, ele respondeu e dijo, escrito está, nem solo de pão viverá o homem, sino de toda a palavra que sai da boca de Deus. É bem certo que Deus tem esse poder, não? De transformar, ele pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa, porque afinal, ele transformou, isso todo de la nada, não? De la nada mesmo, ele dijo, simplesmente por ele poder de sua palavra, haja, que é aí, o verbo bara, que está já a primeira palavra, da Bíblia, não? Haja, exista. E trajo a existência o que não existia. Toda ciência, hoje, pode transformar a matéria. Pode criar, quiçá, por meio de combinações de elementos, criar um elemento novo. Pero não pode criar algo de la nada. De la nada, nada se cria, não? Isso é um grande problema que os estudiosos que querem... que os que não creem na criação, no criacionismo, não conseguem explicar o que eles chamam e creem que é Big Bang, eles não podem explicar como de la nada surgiu todo. Só Deus pode ser de la nada, ele tem esse poder. Não? E se bem que ele poderia transformar pedras em pão, Jesus esquivou dessa palavra do diabo e disse, não, também está escrito que nem solo de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, el diablo lhe levou a la santa ciudad e lhe puso sobre el pináculo del templo e lhe dijo, si eres hijo de Deus, echate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, em sus manos te sustendrão, para que não tropeces com tu pé em pedra. Jesus lhe dijo, está escrito também, não tentarás al Senhor tu Deus. Outra vez lhe levou el diablo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos del mundo e a glória de ellos. Ele dijo,
Todo esto te daré, se prostrado me adorares. Então seja Jesus lhe dijo, vete Satanás, porque escrito está, ao Senhor tu Deus adorarás, e a ele solo servirás. El diablo entonces lhe dejó, e aqui vieram ángeles a servir-lhe. Os ángeles vieram, não? Deus lo mandou. Jesus não pediu nada, que Jesus era Deus. Não quero focar em los versículos, em nenhum ponto de los versículos, de lo que focamos sempre, porque esses versículos me dão base para predicar muito mais. Podemos falar dias e horas acerca destes versículos, mas eu quero falar do título da predicação, que os fins não justificam os meios. E às vezes nossas vidas, nós outros levamos, como há dito em Brasil, não sei se é acá, creio que nunca escutei, uno vai empurrando com a pança, vai levando assim, não, porque às vezes, não, uno está tão assim por la vida, não tem gana de nada, não quer ser nada, que vive porque vive, não, porque respira, viu que a gente é que vive, porque respira, porque não quer produzir, não quer sair adiante, não quer ser nada. Não estou falando de deprimido, os deprimidos têm uma patologia, depressão, e têm que ir no médico, têm que tomar vitamina, porque a depressão tem tudo que ver com a parte biológica, trauma e tudo isso é outra coisa. A depressão não é trauma, a depressão é a parte biológica, que por meio de lo remedito, poner tus funções corretas, agarrar um pouco de sol, vitamina D, B e tudo mais, vai ver que vai sair dela depressão. Outra coisa é a tristeza por alguma coisa ou um trauma, isso daí pode ser tratado também, não? Pero o que Deus nos quer falar é o que há esse tipo de pessoa e que às vezes tu jocagemos nisso, não? De viver nossas vidas por viver. Vós já sabemos o que vai ser amanhã, não? Todos sabem o que vai ser amanhã? Sim. Hã? Sim, não? Claro, algumas coisitas sim, por suposto, e é verdade, e temos que projetar o dia de amanhã, porque senão seríamos o quê? Irresponsáveis. Amanhã tem um despertar temprano, não? Aí me ducho, vai, água, predico, pongo lá comida papeira, tem um chanal as botejitas para minhas dosticas, tenho que levar minha irmã à escola, me tarefa de lá amanhã, né? Depois vou, tenho que ser isso. Já sei o que vou ser amanhã, isso é uma realidade. Pero às vezes, é cotidiano, e tudo isso que temos que ser, que já sabemos, nos leva a viver nada mais um processo, de que nesse processo nos olvidamos dele todo. Nós outros queremos um fim, pero todo é Cristo. Queremos um fim que é passá-la bem, que é, tenho que terminar tudo isso para chegar esse dia. Eu também, à noite, chego à noite, não quero ser mais nada. Não quero estar acostado, comer e quedar acostado aí ouvindo uma película ou uma série, ou não sei, algo que entretenga, não? Pero nos olvidamos que há um fim para a nossa vida. Nossa vida não é comer, beber e dormir, como dijo Pablo. Se não há um propósito, se não há ressurreição, se não há essa esperança, comamos e bebamos. 1 Coríntios capítulo 15, ele explica isso. Se nada hace sentido na vida, então se comamos e bebamos e moriramos, e nada mais hace sentido, tudo dá o mesmo. Pero não é assim, a vida tem um sentido, e esses meios de quais queremos chegar ao final, ao fim desejado, o fim desejado seria glorificar a Deus, adorar a Deus, não? Porque o diabo acá ele está nos ensinando outros métodos. Infelizmente, o diabo está ensinando coisas que as igrejas estão ensinando hoje. Que sabe por isso é que não há tanta manifestação espiritual, não? Diabólica. Possessões. Já viram alguém possuído pelo de verdade? Já viram? Não essas possessões nessas igrejas que queda dizendo, o diabo está aí está o diabo. Vem cá, passa a frente para orar. Isso é pabada, não? Isso é pseuda. Isso é indução psicológica na cabeça da gente. Eu tenho muitos testemunhos para contar acerca disso e não vou fazê-lo. Não a hora, porque o tempo nos está aí muito agotado. Jesus foi levado por ele, Espírito Santo, não? Para ser tentado, por ele próprio Espírito Santo.
Pero ele estava preparado, Jesus, porque ele havia ajunado. Ele havia ajunado, então se ele estava preparado. Não, esse ajuno, não vou falar também, predicar acerca do ajuno em si, pero ajuno é uma preparação espiritual para que o diabo não nos influencie, para que entendamos, os fins justificam os meios, para que caigamos nessa trampa. Porque por causa disso, nós outros cometemos toda classe de, como eu dizia no texto Ogé, acá que o teólogo citou, o teólogo Martin Wenders, eu disse, é antigo, e ele habla de coisas não meio antigas, pero realmente às vezes matamos as pessoas, não literalmente, não, pero matamos em nosso pensamento, matamos em nossas relações, matamos dentro de nosso sentir, não? Quizá não somos homicidas de agarrar uma arma e matar a outra pessoa, pero somos homicidas de matar as relações humanas. Por suposto, há pessoas que são mais, que nós outros tenhamos mais afinidade, não? Nós outros compartilhamos mais, nos gusta falar mais. Por suposto, todos acá têm alguém que tem um amigo, ou tem alguém que tem, que realmente será teu amigo, não? Seguramente, que tem mais afinidade, que gosta de falar, sentar e se reír, e todos. Isso não estou falando disso, eu estou falando de não manter relações humanas em si, porque Jesus nos ensinou a ter relação até com o nosso inimigo. Foi Jesus que disse, não? Ele disse que se tu inimigo tiver hambre, dá a ele de comer. O que está falando é que há algo que é mais grande, que é a ética, que vai por em cima da moral, que é o acordo da maioria que diz, não, tu inimigo, não, tem que matá-lo, não, tem que, é tóxico, esse é tóxico, não, temos o evangelho da toxicidade agora, não? Predica um predicador famoso, psicólogo, diz, não, esse é tóxico, vou deixar ele de lado. Pero será que o tóxico não sou vós, não? E está deixando o outro de lado? Uma vez repito, por suposto, eu não tenho que dar reino para todos no sentido de ter amizade com todos, porque a gente que já pode ser amigo e a gente não pode ser minha amiga, não? Temos afinidade com uma pessoa ou com outra, isso é normal. E não estou falando disso, eu estou falando de relação humana. Relação humana. Então, Jesus ele foi levado por ele, Espírito Santo, e ele estava preparado, porque antes ele ajunou. O diabo vindo solamente a ser seu papel, não? Afinal, o papel do diabo, a que no texto de Juan, capítulo 10, atribui essa frase que vou dizer, esse versículo está atribuído aos falsos pastores, não, aos falsos ministros, matar, roubar e destruir, não está atribuído ao diabo, mas podemos atribuir a ele esse papel, porque é o papel dele também, não? Influenciando os predicadores e os líderes, porque assim está escrito, assim Jesus nos ensinou, não? Em Juan, capítulo número 10. Não está falando dele diabo aí, está falando de falsos maestros. Muitas vezes nós outros já damos por certo e dizemos, não, o diabo vem matar, roubar e destruir. Não é uma mentira. Podemos, por meio desse versículo, esse versículo não está falando disso, não? Esse versículo está falando dos falsos maestros. Pero realmente és uma tarefa do diabo matar, roubar e destruir. Isso dito, o diabo estava sendo seu papel, não seu trabalho sujo, pero Jesus, que isso, não deu lugar a ele. Falou com ele todo, manteve uma relação com ele, nesse momento se relacionou com ele, porque falou, não? Pero refutou e ensinou a ele que ele estava distorcionando a palavra de Deus. Não estou predicando a hora que deu a oportunidade do diabo se arrepender, que vai perdonar, porque o diabo não vai se arrepender e ele não vai perdonar o diabo, porque ele já julgou e condenou o diabo, não? O diabo e os seus ángeles caídos. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que Jesus, ele fala, ele habla com qualquer pessoa, e ele expõe lá a palavra de Deus e nos ensina, não? E ele contestou de la maneira correta, a interpretação correta da palavra de Deus, já que o diabo havia usado a mesma palavra de Deus, pero interpretado segundo suas pseudas afirmações corretas, que hacen toda aquela pessoa que quer abrir a palavra de Deus e ler tal qual e falar de qualquer maneira aleatoriamente. Às vezes Deus, por meio de sua infinita graça, bondade, misericórdia, o Espírito Santo filtra, não?
las estupidezes, até que yo mesmo já he dicho. Eu já he hablado pavadas, coisas erradas, que muitas destas eu vim a retratar-me com a igreja e dizer, se acorda que eu havia dito isso? Não, não era assim. Eu me equivoquei, depois aprendi que não era assim. E expliquei aos irmãos, não? Porque somos seres humanos e todos cometemos falha. Pero, em general, o que hacen os predicadores, sem responsabilidade nenhuma, não atribui, tira, passa cá que vai ser sanado. Aí ele ora. Ah, a pessoa não foi sanada? Não, não foi sanada. Por que não foi sanada? Por quê? Vocês já sabem. Por quê? Porque não teve fé. Claro, atribui a culpa à pessoa, não à responsável. Porque se eu tenho o dom de sanidade, se vou passar cá na frente, vai ser sanado. Ponto final. Não? Há alguém que passou à frente de Jesus que não foi sanado? Quando a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres aí, foi por incredulidade da gente que não ia até ele. Porque não é relato bíblico para dizer que a gente foi a ele e ele não sanou. Não é relato bíblico para isso. Porque todos que foram a ele, ele sanou. Ele sanou a todos, independente de que se iba. Ele sanou 10 leprosos, não? Se acordam? E quantos vieram agradecer? Um. E nem era do povo de Israel. O que viram agradecer era samaritano, todavia. Não era do povo de Israel. Ou seja, ele não hace distinção. Ele sanou a todos. Simples, ponto final. Sanou. No que podemos observar cá, o versículo 3, o 6 também expressa essa verdade, não? Que ele tentador, ele quer ser-nos dudar de nossa identidade de Cristo, não? Já chega para Cristo e diz, se eres hijo, não? Se tu eres hijo de Deus, haga isso. Se tu eres hijo de Deus, ele diabo, esse tentador vil, ele quer nos fazer dudar de nossa identidade, porque quando dudando de nossa identidade, nós outros cremos em qualquer afirmação filosófica, que eu cito muito os filósofos em minhas predicações, porque há coisa boa, há aportes bons no que eles deram, mas citamos qualquer afirmação ou filosófica ou científica ou que não saco o valor, tampouco não menosprezo o valor da ciência, eu mesmo cito em muitas das minhas predicações, pero a palavra de Deus sobrepassa todo entendimento. A palavra de Deus já nos dá essa paz, não, que sobrepassa todo entendimento, e como diz já Pablo a Timoteu, é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 filos, que vai na alma e parte, e nos desnuda. Deus nos vê, Deus não está me vendo com traje. Aunque eu não estou muito com traje hoje, não, eu não estou com traje. Estou com uma combinação acá, e uma corbata, pero isso não é traje. Traje é quando está todo igual, não? Isso é um traje. Pero bueno. Deus, ele nos vê desnudos. Desnudos não desnudos literais, não é necessário literal. Está falando de nosso ser. Ele vê os desejos mais profundos do nosso ser. Não? E o diabo, no versículo 3 e o 6 também, ele distorciona a verdade. Não? E quer nos ensinar que os fins justificam os meios. Por quê? Se ele tinha hambre, que era uma necessidade humana, então por que não transformar a pedra em pão? Aunque Deus tenha poder para ser isso, como eu dizia a modo introdutório, Deus não lo hace isso. Quando Jesus multiplicou, o que ele isso? Ele transformou algo em pão? Que não era pão? Não. Ele transformou pedra em pão, Jesus? Não. Jesus agarrou um pão e deu graça, partiu. E quando a outra pessoa partiu e compartiu. E quando o outro partiu e compartiu. E partiu e compartiu. E sobrou. Foi isso que Jesus disse. Ele não agarrou. Agarrar cada um, não agarra um pedacito de terra aí abaixo. Ou um pouco de uma pedrita que encontrar. Pum, transformou em pão. Ah, que lindo. Mirá, Jesus. La magia. Parece aí, Maila Tipônia, não? La magia de la amistad. Minha irmã me irra cantando essas coisas, não? Parece que nós outros hacemos magia. Não, o cristianismo de hoje está predicando magia em la vida. Da glória que recebe a vitória, poner tanto que Deus vai te dar tanto. Deus é Deus vai te poner já e vai sacar se tu jefe, vai te poner como jefe. Ou seja, e o jefe também tem família, não?
E que sai ele ser um profissional melhor que vós. Não estou dizendo que Deus não pode ser isso, que Deus também haga. Não digo que não. Pero que passa que és o que vai impulsionando as predicações e sem responsabilidade, vai dizendo, ou seja, estude, melhore, e tome o lugar de tu jefe por meritocracia, porque estudaste, porque melhoraste, não para matá-lo ou por envidia ou por vanaglória ou porque vós não querem vê-lo, não. Que tu jefe acenda ou que ele, se não pode ser algum profissional competente, infelizmente é que busca outro trabalho em outro lugar, porque vós querem ascender. Isso não está mal, não? Ascender não está mal, pero pisar no outro, desejar que o outro tomar o lugar do outro, isso sim, não és cristiano. Isso é querer justificar o meio, porque o fim é bueno, porque vós com melhor trabalho, vós vai trazer uma melhor provisão à tua família, que não está mal, de maneira nenhuma. Eu sempre digo, progressem, busquem melhorar de vida, pero o afã por las riquezas, isso sim está mal. Depois que vós terem recursos, você é avaro e não contribuir, isso sim está mal. Isso sim é um pecado, e um pecado gravíssimo delante de Deus. Não? Então, se os fins não justificam os meios, transformar as pedras em panes, ou saltar del pináculo del templo, não? Porque no total, eu vou arriesgar, há pessoas que fazem coisas muito arriesgadas, não? No total, Deus me vai ajudar, Deus está comigo. Não porque eu orei, não porque eu pus em campanha em la igreja, não? Aí um monte de oração, estavam orando. E, não? Então, uno vai e toma decisões erradas, decisões desacerbadas, todo em nome de Deus. Actos de fé, é o que chamam hoje de actos de fé. Actos proféticos. Se põe lá a palavra profético, fé, se põe alguma palavra que tem que ver com a Bíblia, então se aí já canonizou a estupidez, a brutalidade, a coisa errada, o pecado. Aceitamos pecados e simplesmente, não solamente aceitamos, simplesmente incorporando os pecados hoje como se fora algo divino, não? Há pastores que falam, não sei se há algum no de acá, seguramente deve haver, porque as heresias se vão reproduzindo-se e copiando-se. Pero eu cito um predicador de Brasília. Pastor, vai citar de Brasil, porque no total não sabemos se é verdade. Bom, não, agora o vídeo eu te mando, vai ver que é verdade, põe tradutor, se pode traduzir todo hoje, não? Que os tipos dizem que a envidia está até buena. A envidia está buena, é bueno ter envidia, porque a envidia te vai mover a sair adelante. Já escutaram isso? Não escute G100 tem, não? Pero já habla isso, tá bem? G100 tem não é de Deus, aviso. Eu dou nome e apelido, os que são muito exacerbados. Tem alguns que se bueno, tudo que já habla está mal, e todo eu seria um exagerado, não? Por suposto, alguma coisa que já habla seguramente vai estar bem. Seguramente algo que já habla vai estar bem. Pero a maioria das coisas que já habla está mal. Não está bem. Não vou nem falar de Ana Mendes. Já é um satanás, já está com demanda dada com Satanás. Não vou falar de Diego Maldonado. Nem vou citar a Cash Luna. Eu chamo ele de Cash porque é plata, não? O nome dele já aparece. Cash Luna. Não pode entrar na cabeça de aquilo que ele habla, o que esses predicadores falsos do evangelho falam, está correto? Não está correto. Quizás se diz que Jesus salva em algum momento, aí isso sim está correto, não? Quizás alguma coisa que ele hable, tirando alguma frase, pode ser que, não estou dizendo que está de todo mal, não, alguma coisa pode ser que se pode escutar e retener o que é bom, o que é bom, como diz a palavra. Pero a grande maioria centrada da palavra, Benehim vindo pedir perdão. Pero por que ele não devolve os milhões de dólares que ele ganhou enganando la gente? E que ele levou a todos os sequazes a enganarem la gente, esparcidos em el mundo. E toda a teologia maldita que ele ensinou e propagou. Que não vindo dele, já vindo de Kenneth Hagin, de outros de atrás, de 1970 e pensou essas coisas, não? Período aí pós-guerra, que 60 e 70... que foi período pós-guerra, que empeçou, porque 50 quedaram assim um povo, todavia, aí pensando e empeçando a
a reconstruir todo, não, pero década de 60, 70 que pensou muito indústria e todo, pensou todas essas teologias loucas, não, onde e o humanismo, a filosofia humanística crescendo no mundo, influenciando o cristianismo, que Deus é obrigado a te dar todo a hora. Hermano, isso é justificar o fim, é que o meio justifica o fim. Deus não é obrigado a nos dar todo, Ele já nos deu, já nos deu a salvação, já nos deu a vida. Todo o demais não quer dizer que não podemos pedir a Deus, Senhor, me dá uma ajuda, João melhore de vida, dá-me sabedoria para administrar, para empreender, para estudar, dá-me força, porque há que ter força para estudar, não? Porque por mais, mira, eu estudei, e já estava me equivocando na prova, não? Assim, creio que isso aqui é uma boa nota, não sei, tenho que dizer isso na próxima predicação, não? Porque foi Werner lá, e a professora tem que corrigir. Pero eu creio que isso aqui é uma boa nota, pero na prova não queda nervioso, não? Então, você aí vai pedir a Deus, para que Deus te dê. E não só pedir a Deus, a ser os exercícios, não? Respirar, quedar tranquilo, tenha fé, vós estudaste, te preparaste, então você larga a prova, listo, não? Então, essas coisas sim podemos pedir a Deus. A hora de a Deus e o anjo ele vai vir, te vai aparecer 15 milhões de pesos em la conta. Não digo nem dólar, não? 15 milhões de pesos te vai aparecer na conta amanhã. Deus está me falando acá, pero para os que têm fé. Se numa igreja que está 3 mil pessoas, 15 mil pessoas, o tipo tira essa palavra aleatória, sempre um vai levantar, não, porque a mim não me apareceu 15 mil, pero os 3 mil que eu necessitava me apareceu, aí o outro, aí ele começa a contar, 5 mil com 3 mil, daqui a pouco dá 15 milhões, aí tá, não? Sempre há um chamucho, não? Ou seja, Deus ele não é um contraventor da fé, Deus hace as coisas corretas, Deus, porque senão Deus seria injusto, e teria erros preferidos, e ele não tem erros preferidos. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, Ele amou a todos por igual. Ele não ama mais a mim porque sou pastor, ou não ama mais a mim se eu me portar melhor. Se eu não pecar, Deus me vai amar mais. Não, Ele me amou quando eu estava morto em meus delitos e pecados. E Ele resolveu me dar vida, ao qual vamos celebrar hoje na Santa Cena e trazer na memória. Vamos terminar já a predicação. Jesus nos ensina o quê? Acá. Em oposição às palavras do diabo, que todo em la vida que se amá-lo ou bueno, igualmente tendremos que passar. Ou seja, não é que o anjo ele tem que vir me salvar ou tem que transformar a pedra em pão. Eu vou ter que passar. E tampouco me vou prostrar para adorar o diabo, porque o diabo me dá uma ajudita, não? Não, nada disso. Me isso acordar até dele. Depois eu abro em off. Não vou citar na predicação, não. Isso não vai. Jesus também nos ensina que por meio de seu exemplo, sempre tenemos uma salida. Nós estamos dispostos a buscar essa salida. Não? E se nós outros não buscamos, ao invés de buscar o mais cômodo, não? Na nossa comunidade, se queremos sair, porque Jesus o que tinha aí? Tinha hambre. Jesus estava mal. Não era mais fácil, já que havia tantas pedras, que ele estava num lugar desértico e com pedras, não é que ele estava no deserto do Saara, que era tudo dunas, não? Ele estava num lugar desértico com pedra, e barra vegetação, não podia transformar ao final, não? Ou por aí encontrou uma plantita já de higo, ou de, não sei, de uva, não sei, algo, tinha já loleiro. Não foi assim. Ele teve hambre, até que ele teve que caminhar ao lugar onde tinha comida e comeu. Pero teve que caminhar com hambre. Vamos ter que passar por problemas, não? Jesus nos ensina isso. E muitas das vezes nós outros quedamos travados em satisfazer a nossa vontade à hora, não? E nós outros não buscamos o futuro. Quando vós está estudando, e peça a estudar qualquer coisa, qualquer carreira, vou ter que focar de onde vós querem chegar. Porque o medo é horrível. É horrível estudar. Quem gosta de estudar cá?
Os que dizem que gostam de estudar são muito soberbos, não? Ah, me encanta estudar. Eu quero estar sentado lendo livro. Às vezes dá gana de ler um livro, porque esse livro está te proporcionando um prazer da história que está dando, é interessante, não? Claro, é lindo o resultado, é o final que é lindo. O meio não é lindo. E se pudermos, não, poner 10 aí, ponemos 10 e ponemos já, não? Depois que se pudermos, eu digo para a minha mulher até de broma, não, eu sou doutor, se eu compro um diploma já está, eu posso medicar solo, porque não, minha mulher já é doutora também, não? Ou seja, às vezes manda, não, tomar esse antibiótico que te vai ser bem listo. Não, parar um pouco, não? Nós outros temos essa coisa, que nós outros queremos ele final, mas não queremos passar o meio, o problema, a prova, não? Nós outros queremos sempre o prazer, o momentâneo, o mais cômodo, pero aí não conseguimos fazer grandes coisas por causa disso. Um resultado, grande coisa que digo não é que todos vão ser, não sei, presidente da República ou uma eminência, não, pero ser melhor do que somos, não? Melhorar nossas relações, melhorar nossa vida. Às vezes não logramos porque nós outros quedamos presos em meio. Não? E Jesus nos ensina que em meio vamos a ter que passar. Jesus nos ensina também que uma vez que suportamos a tentação, por suposto, sometidos a Deus, não? O diabo vai huir de nós outros, como diz nosso irmão Santiago, no capítulo 4, versículo 7, que às vezes eu digo que é Pedro, não? Porque Pedro também habla del diabo. Pedro ele habla o outro texto, não? Que o diabo está ao redor, não? E às vezes eu confundo na hora da predicação e digo, pero bueno, acá está registrado nessa predicação que o pastor se confunde, não? Então, se nós outros vemos o que o diabo isso acá, por a palavra original de grego, tentação, na verdade, não quer dizer tentação, não é que o diabo tentou a Jesus. O original tem um sentido de que... Porque o que é tentar? É persuadir a pessoa a pecar. Não era isso que o diabo estava sendo com Jesus, aunque pareça. O diabo estava provando a Jesus. A palavra cá, tentar, é provar. Em grego quer dizer provar. E qual a diferença? Que o diabo estava dando a Jesus o que ele necessitava. Isso é provar. Estava dando a ele o que ele necessitava. Ou seja, estava querendo dar, não? A exposição do diabo era, mira, realmente vai estar mal. Mira como tu cara está debilitada, vós está aí reflaco, 40 dias sem comer. Mira que vós necessitar comer algo. Não? Diferente de tentar. Tentar é levar essa pessoa a pecar. Induzir essa pessoa por meio de palavras ou por meio de a pecar, não? Levar a cometer um pecado. É pecado comer? Não é pecado comer. O fim era comer. Pero o pecado estava em distorcionar a palavra de Deus e a ser um uso desacerbado de seu poder. Jesus era Deus, tinha o poder para transformar, pero não lo hizo, não? E nos ensina que os fins não justificam os meios. Jesus estava débil, não carnalmente, porque seu corpo estava debilitado, pero espiritualmente não, ele estava forte. E ele nos ensina a que nós outros nos fortalecamos espiritualmente, não? Porque uma vez eu fortalecido espiritualmente, aí eu vou poder controlar o que vou comer, o que vou beber, o que vou falar, como me vou relacionar, no que vou a ser, todas as decisões que tendrei em minha vida estarão controladas por meu espírito, e meu espírito controlado por ele Espírito de Deus, porque tomarei decisões espirituais. Vamos orar? Oremos para que o Senhor nos dê força e poder espiritual e para que nós outros podamos assim se voluntar cada dia mais. Oremos e nos esforcemos, não somente orar, não, pero poner em prática, pratiquemos essa oração de la qual vamos a ser, hagamos-las com fé. Eu vou ser, por suposto, uma oração general, pero nesse momento vós haga a tua oração a Deus e pida a Deus essa ajuda
e haga esse propósito com Deus e com vós mesmo, de esperar mais nesse Senhor, de actuar mais segundo a vontade de Deus, de esforçar-se para comer ele espiritual, alimentar-se dele espiritual para estar firme, para estar espiritualmente propício, apto, forte. Padre maravilhoso, como diz tu palavra, Padre das luzes, al qual não há variação nem sombra de dúvida, tu que eres ele sempre és, hoje, ayer, amanhã, tu eres ele mesmo. Tu eres o bondadoso, ele fiel, ele majestoso, aquele que hace maravilhas em nossas vidas, aquele que nos bendize, aquele que nos ama, aquele que nos ajuda. Senhor, te rogamos nessa manhã, como tua igreja, te rogamos que queremos ser mais espirituais, queremos fazer esse propósito contigo, por suposto, hago essa oração general, pero queremos observar nossas vidas, Senhor, para que podamos contigo transpassar os problemas, as batalhas, as lutas, as tribulações e saber que tu estás com nós outros, para desenvolver, desarrojar dentro de nós outros essa força, essa coraça que nos vai a ser proteger-nos e suportar a tribulação, o mal, no dia mal, no dia da calamidade, no dia do problema. Vamos estar atentos a Ti, vamos estar esperando em Ti, vamos estar presos a Ti, sendo a Tua vontade. Senhor, nos ajuda cada dia mais e mais. Queremos solo dar-te glória e honor. Graças, Jesus. Muitas graças.